Chris, agora vamos misturar as duas coisas. Lula, Trump, escândalo do Master, Ciro Nogueira, eleições brasileiras. Que peso você vê? A simbologia política é óbvia, né? Como o próprio Lula diz, não dá para discordar dele quando ele fala, a foto vale muito. Que peso você atribui na eleição brasileira aos eventos e muito mais importante, os símbolos de hoje? Olha, olhando eleitoralmente, eu acredito que o escândalo do Banco Master, aprofundamento do pessimismo, que a gente debateu, a figura do Ciro Nogueira, eu acho que esse é o variável mais relevante para a eleição, em comparação com o ganho político associado ao encontro do Lula com o presidente Trump hoje. É claro que o encontro de hoje, acho que foi um ganho político, acho que o Daniel descreveu bem e foi comentado aqui, ele se coloca como estadista, ele não se curvou aos Estados Unidos, ele pode contrastar a postura dele como presidente com a família Bolsonaro, particularmente com Eduardo Bolsonaro, onde teve um papel que se traduziu em sanções e tarifas que até prejudicaram empregos no Brasil. Então isso vai ser explorado na campanha, sem dúvida nenhuma. Também acho que o encontro de hoje reduz um pouco a probabilidade da denominação de PCC e CV como organizações terroristas. Isso é importante. O Palácio Planalto estava preocupado que haveria uma denominação de ambos os grupos como sendo grupos terroristas, que colocaria o Lula no corner, porque criticar uma decisão como essa, aí a oposição pode argumentar que o presidente está sendo leniente com o crime, que é um passivo para ele. Mas eu acho que isso vai ser usado na campanha, mas é um tema mais secundário. Eu não vejo como um tema de primacia maior. Eu olho a eleição, quais são os fatores que podem aprofundar o pessimismo, quais são os fatores que podem piorar a aprovação do presidente Lula ou melhorar a aprovação do presidente Lula antes da disputa. E eu vejo o escândalo de corrupção como uma delas e a guerra no Oriente Médio como a outra. Na verdade, a guerra no Oriente Médio é mais importante ainda, porque impacta o preço de alimentos no Brasil. Não vamos falar sobre isso aqui. Mas esse lado bilateral, Trump, Lula, eu acho que não é da mesma ordem de relevância que esses outros temas. Não é um game changer, Daniel? William, eu vou me contrapor um pouquinho aqui fraternalmente ao Christopher Garman, porque eu mesmo, na semana passada, um pouquinho antes e durante, imediatamente depois da rejeição da indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal, dizia, olha, a gente não sabe se vai ter governo Lula 4, e pode acontecer ou pode não acontecer, é uma candidatura ainda muito competitiva, mas o governo Lula 3 acabou, o governo Lula 3 morreu. Eu já fico pensando hoje se morreu mesmo, se eu não me equivoquei, porque a impressão que eu tenho é que quando foram fazer a autópsia desse corpo morto, começaram a remexer e o paciente se levantou, inexplicavelmente. Acho que hoje foi uma reação do governo Lula, seja porque tem condições de apontar que o escândalo do Banco Master tem muito mais relação com a direita ou com o Centrão do que com ele próprio ou com o Supremo. Não estou entrando em juízo de valor, estou olhando da perspectiva de narrativa do governo, seja para mostrar que ele se reúne em condições de igual para igual com a maior potência do mundo, em termos de sentar na mesa e reivindicar e ter negociações, seja também na capacidade de se reposicionar politicamente, voltando a conversar com Davi Alcolumbre ou lançando pacotes que a gente tem analisado aqui, mostrado todos os perigos e restrições, mas que posicionam o governo ali junto a um eleitorado ali que ele busca, e a gente vai ter no final do mês, não dá para deixar de ignorar isso, a votação e provável aprovação na Câmara do fim da escala 6x1. Vamos puxar você para a política brasileira, aproveitando a sua experiência internacional. Você, como repórter internacional, já passou por N situações nas quais você foi obrigado a estabelecer qual é o peso de acontecimentos externos num processo político doméstico. E no Brasil? Então, a minha visão é que aqui no Brasil, diferentemente de períodos anteriores, né, a questão externa e principalmente a relação Brasil-Estados Unidos, ela passou a ser algo relevante
para a política interna, muito relevante, na verdade, né? Então, nesse contexto, me parece que se esse noticiário continuar acontecendo ao longo dos próximos meses, até a eleição de outubro, e é bem provável que a cada mês, pelo menos, tenha um fato importante nessa área das relações Brasil-Estados Unidos, com também interferência da relação Brasil-China, movimentos que o governo faz e tal, eu acho que isso tem um peso, sim, né? Porque houve uma enorme politização dessas relações. Então, você vê que o presidente Lula hoje ele procurou explorar muito a imagem de um estadista, né, que consegue falar com todo mundo. Ele claramente tinha essa intenção na entrevista coletiva e tal. Então, certamente ele vai contrastar isso com o que foi o governo de Jair Bolsonaro no campo externo, né, os problemas que o Bolsonaro teve com a China, né, a forma como tratou a vacina chinesa, teve problemas até de licenças chinesas que tinham a ver, de licenças para a exportação de produtos brasileiros, soja, carne para a China. Eu cobri bastante isso e tinha a ver com as coisas que o Bolsonaro falou sobre a Covid, sobre a causa da Covid, sobre a qualidade dos medicamentos e da vacina chinesa, que foi algo que magoou os chineses. E também a gente não viu assim um perfil alto na relação entre o Bolsonaro e o Trump, né? Assim, a relação não rendeu muito entre Brasil e Estados Unidos. Então, acho que isso vai ser muito explorado pelo governo Lula nos próximos meses. Caio, você ia falar alguma coisa? Não. Tá. Caio, não é segredo para ninguém a ênfase com que alguns dos principais figuras de projeção do bolsonarismo apostaram no Trump como fator eleitoral. Como é que fica agora? Fica um constrangimento, uma negação da realidade, é o que a gente está vendo aqui acontecendo. O lance para o Lula era jogo de ganha-ganha, porque se ele fosse constrangido ou houvesse algum tipo de confronto, ele sairia como defensor dos interesses nacionais e da soberania brasileira. Se acontecesse o que aconteceu, que é uma aproximação, ele sai como um habilidoso, como senioridade, alguém com sabedoria política. Então, eles têm que construir, de alguma maneira, estão construindo algo que não é real, pelo menos as informações que a gente está vendo aqui. Eu concordo com o Daniel, a semana passada muitos correram para decretar o fim do governo Lula III, era uma análise que circulou de fato em Brasília, mas o Lula ele tem 80 anos, ele já foi decretada a morte política do Lula no mensalão. O cara foi reeleito, elegeu a Dilma, reelegeu a Dilma, bom, enfim, voltou. Então você está lidando com alguém também que tem cabeça branca e é experiente para tocar. Veja, a reação do Lula ao Davi Alcolumbre foi aproximação. A reação do Lula ao Trump foi aproximação. Enfim, ele consegue ali se restabelecer. Agora, isso não significa voto e ganhar a eleição, mas significa sabedoria política, de certo modo. William, posso adicionar um elemento aqui, que até os petistas não gostam quando a gente fala isso, mas é inexorável trazer, que tem essa coisa da experiência do Lula, né, dele ter essa característica fênix, de já terem decretado a morte dele várias vezes e ele volta, e a gente não pode desconsiderar essa competência dele. Agora, tem um outro fator que é a sorte, né? O Lula tem uma sorte danada. A sorte desse encontro ter acontecido uma semana depois da derrota. Não deu tempo nem da gente acabar de assimilar os impactos do que aconteceu na semana passada e ele ganha esse trunfo político. Então, em outros momentos da história política do Lula, ele contou com a sorte ou de fatores internos ou de fatores externos. Então, isso não é nem defeito nem qualidade, é apenas uma coincidência que teima em acontecer. Mas sorte é virtude, durante né? os seus sorte não é governos. virtude? Não é isso? No entendimento de Maquiavel, virtude é outra coisa. Não é bem sorte, é fortuna no sentido mais italiano da palavra. É quando ele age de maneira a ter a vida facilitada na frente. Não é quando ele é brindado por alguma coisa que o destino lhe colocou. Ele age naquela direção. Aliás, nós estamos diante de uma coisa
clássica do ponto de vista do trabalho jornalístico. Nós estamos vendo fatos históricos acontecendo diante de nós e o nosso maior problema como jornalistas e analistas é estabelecer o que é ruído, o que é relevante, o que é decisivo e, eventualmente, aquilo que a gente não viu que é o que vai ser decisivo. Esse é o nosso problema. Hoje é um dia clássico nesse sentido. Por isso que essa profissão é fascinante, né, William? Ainda.